Olá, riquezas! Bem-vindos ao História do Céu. Eu sou Camila Olivetti, sou astróloga, psicanalista e espiritualista e hoje nós vamos conversar sobre a lua nova em Virgem. É o início de um novo ciclo, de uma nova lunação. Isso acontece dia 14/9, com a chegada da lua juntinho do Sol no signo de Virgem. Legal? Então, lua nova é sempre um momento de iniciativa, de um começo de ciclo, de uma nova etapa, de uma vibração, né, ali diferente, renovada, onde a gente pode se preparar para o que nós vamos viver nos próximos 30 dias. Então, essa lunação de Virgem começa dia 14/9 e vai até o dia 14 de outubro, quando vai chegar a lunação de Libra. E a fase da lua nova, ela dura uma semana, né? Cada uma das 4 fases da lua duram aí em torno de 7 dias, completando esse ciclo. E essa fase nova, então, vai do dia 14 ao dia 22 de setembro. E aqui é o momento da lunação, né, o momento da lua nova, é um momento da gente planejar, da gente parar e analisar para onde nós vamos, fazer ali, né, o plantio das sementes, até as seleções das circunstâncias, dos projetos, das atitudes, das conversas, ou seja, olhar para tudo que a gente precisa dar esse primeiro passo, ou tudo que a gente precisa pôr um pouco mais de energia, né? Mesmo que seja algo que você já vem trilhando na sua vida, a lua nova traz esse novo gás, né? Traz ali um momento de retomada, vamos dizer assim, para que você possa então iniciar um novo plantio, seja numa ideia nova, numa situação nova, seja em algo que está sendo renovado. Legal? E assim, no signo de Virgem, né? Essa ideia da lua nova de organização, de planejamento, fica ainda mais enfatizada, porque Virgem é este signo que fala da disciplina, da organização, da praticidade. Não é à toa que ele vem depois do signo de Leão, né? Então, a lunação de Virgem também chega logo após o encerramento da lunação de Leão. A, os signos, né, o zodíaco conta também essa história, a sequência dos signos tem um motivo, um complementa o outro, como se uma jornada fosse sendo feita, né? Nós vamos durante o ano caminhando essa jornada e sintonizando de forma cada vez mais natural, se você estiver atento, né, a esses posicionamentos, a essas correlações que os astros fazem com a nossa vida, para você entrar num fluxo, num fluir, num ritmo mais adequado com o que é natural do ser humano. Legal? Então, a Virgem vem logo depois de Leão, que foi uma alunação de descobrir o nosso brilho, a nossa alegria, o prazer de viver, saber de verdade quem nós somos e trazer isso de forma espontânea, de forma alegre e também trazer à tona os nossos talentos. Foi isso que a alunação de Leão, que aconteceu no último mês, trouxe à tona para a gente olhar. E aí vem a alunação de Virgem, vem esse arquétipo de Virgem dizendo que agora é a hora de colocar em prática tudo isso que você descobriu, todo esse brilho, toda essa intensidade de vontade de viver que veio em Leão, né, e as suas características, tenha você gostado delas ou não, elas fazem parte do seu ser. Se você, né, realmente se permitir colocar, né, se colocar no mundo como você verdadeiramente é, que é o que o Leão vem ensinar pra gente de tarefa, então agora o signo de Virgem vem falar pra gente, põe em prática, né? Leva pra vida, transforma isso então em hábitos, traz para sua rotina, né? Vamos tornar isso natural, orgânico. É daí que vem a organização de Virgem. E para quê? Para que você comece a praticar, isso se torne cada vez mais natural e com a prática você chega ao aperfeiçoamento, né? Então, conforme você vai exercitando os seus talentos, exercitando
através do quê? Através do trabalho, através do servir, através de você trazer para a matéria e trazer para a sua vida cotidiana a tua essência, aquilo que reverbera com o seu coração, que é leão, vai trazer ali, inclusive, uma vontade, eu acho que muito mais do que vontade, uma necessidade e até um movimento natural, ordenado da vida, de um aperfeiçoamento, de um aprimoramento, né? Não fala que a prática leva à perfeição? A gente sabe que a perfeição, ela não existe, ou ela é algo, assim, inatingível, vamos dizer assim. A gente, na verdade, tem um aperfeiçoamento, porque tudo está em evolução. Então, a perfeição total, pura, nós não vamos atingir, porque tudo sempre pode melhorar. E essa é a pegada dessa alunação de Virgem. Como você pode colocar suas qualidades, né, o seu serviço, o seu coração, o seu ser mais profundo, a sua essência, a serviço, à disposição, e como você pode praticar, organizar a sua vida, trazer isso para o seu cotidiano de forma palpável, de forma construtiva. Virgem está falando disso, de forma produtiva, porque, né, ele é ali um signo que fala de fertilidade, de produtividade, da natureza. A gente está no finzinho, último ciclo ali, finzinho de inverno, apontando já para a primavera que vem chegando, trazendo todo o ânimo da vida, a vontade da procriação, da criação, da geração de novas vidas, de novos propósitos. Então, Virgem é essa ebulição ali, mas uma ebulição não desordenada, né? Não só inspirada, mas prática, né? Mas aqui no dia a dia. Então, é um momento, esse mês, e principalmente essa próxima semana, do dia 14/9 ao dia 22, para a gente poder, então, se organizar, né? Colocar ali, analisar, principalmente. Virgem é um signo analítico, ele é regido por Mercúrio, o planeta da comunicação, o planeta das ideias, das problemáticas, tô que veio essa palavra na minha boca, né? Dos questionamentos, da crítica, né? Então é um momento de você ser criterioso, né? A crítica no sentido de ter critério, de você colocar parâmetros ali para o que você quer fazer, para você estabelecer, né? O que a gente não mede, a gente não consegue mensurar, a gente não consegue avaliar, entender se precisa pôr mais fermento, menos fermento. Tem que ter esse senso de medida, legal? E lembrando que Virgem não é, então, aquele arquétipo, aquele estereótipo que a gente está acostumado a ver da pessoa chata, que precisa ser tudo quadradinho, tudo milimetricamente medido, tudo dentro de formas. Não. Essa é uma visão da organização mais humana, vamos dizer assim. Talvez uma necessidade que temos como humanos, né, para que ordenemos o caos interno ou o caos que está no nosso entorno, que a gente ponha tudo assim mais quadradinho. Mas Virgem está falando da nossa organização no sentido da organicidade, né? Da organização, orgânico, daquilo que é o mais natural, o mais funcional. E aí aqui a gente traz uma palavra muito importante para essa alunação de Virgem. Qual é a funcionalidade? Então, quando você for ser criterioso, colocar suas métricas, analisar, é no sentido de você entender qual é a utilidade daquilo, qual é a função que aquilo vai cumprir na sua vida, para que serve, né? Falei disso um pouco no último vídeo de Lua Minguante, o para que, você saber, né, o motivo, o destino, o porquê você está fazendo, além do porquê, o para quê, qual que vai ser a função disso na vida, né? Para que haja, então, um aperfeiçoamento. Quando a gente sabe a função daquilo, se cumpriu com a função, legal, a gente continua. Se não cumpriu, a gente melhora, a gente aprimora, a gente modifica. Por isso que o
Virgem é esse signo de terra mutável, que vai dar forma, que vai trazer a parte material, mas com a maleabilidade do ritmo mutável para haver as modificações. Então, não é você definir agora nessa semana de lua nova metas rígidas e não poder, que você tem que cumprir a qualquer custo, né? Por isso que eu falo que não é aquela organização até militar, vamos dizer assim, né? Aquela disciplina militar, mas é uma disciplina em que você consegue ir observando e medindo, verificando se, né, com critério, com atenção aos detalhes, de uma forma meticulosa, se aquilo está indo, está a serviço do que realmente você se propôs e fazer as correções. É um mês em que nós vamos precisar olhar para essa crítica e para essa análise, né, nesse sentido de aperfeiçoamento e ficar atento com as críticas em excesso, com aquela crítica que faz com que a gente estagne, que a gente não mude, até por conta do medo de errar, né, do não se permitir falhar. Virgem no seu lado obscuro, vamos dizer assim, quando ele está na sombra, ele não se permite falhar, ele fica sensível demais. Tem o peixes, o signo de peixes é o signo oposto, é o que está na sombra de Virgem. Ele não consegue ter empatia, ele não consegue ter compaixão para com ele mesmo, né? E aí fica ali numa coisa muito endurecida de não conseguir se acolher, dar um passo para trás, olhar numa visão macro, para aí sim entender, serve para tal coisa, então vamos ver que engrenagem que não está funcionando, né? Esse eixo Virgem e Peixes, apesar da Lua e o Sol estarem exatamente, né, ali a 22 graus de Virgem, existe o contraponto em Peixes, né? A gente trabalha com essa noção de luz e sombra na astrologia, então quer dizer, o Peixes não está iluminado, por isso que a gente precisa ficar atento. Vai ficar iluminado quando chega a lua cheia, né? Quando o Sol estiver em Virgem e a Lua estiver em Peixes, esse eixo se ilumina. Mas é necessário você ter, então, conseguir ir, né? Fazer esse movimento de um para o outro, ou esse movimento de um para o outro, entre o macro e o micro, né? Peixes, o macro, Virgem, o micro. Se você fica muito focado nos pequenos detalhes, procurando pelo em ovo, não se permitindo olhar para as falhas como um aprendizado que vai gerar um movimento de melhoria, né? Aí você vai acabar travando a organização da sua vida. Então, é um mês, um novo ciclo, inclusive para a gente aprender a lidar melhor com os nossos hábitos, né? Quais são os hábitos que favorecem o meu trabalho, favorecem o meu servir, me dão mais disposição, me deixam mais produtivo, e quais os hábitos que estão minando a minha energia, inclusive a saúde, porque Virgem fala da saúde corporal, né, da vitalidade. A gente vem, percebe a historinha? A gente vem de Leão, que é a vitalidade mais inspirada e primordial, e vem para a Virgem, que é refletir isso, trazer isso na prática, no corpo. Então, entender como está a nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa rotina, dos nossos hábitos, e aqui olhar para a nossa qualidade de vida. Um mês excelente para cuidarmos da saúde, para olharmos os nossos níveis, né, de satisfação, de prazer, de lazer, de hobby, que tudo isso foi despertado em Leão, né? Quais são os hobbies, que prazer, você está se dando alegria, você está conseguindo brincar, né? Trazer essa criança interior. E agora trazer isso como algo sagrado, como um trabalho sagrado. E esse eixo Virgem Peixes também está falando disso, né? Da sacralidade, tanto do que é sutil, da ordem da psique, da ordem do espírito, né? Da ordem das emoções, da sensibilidade, do abstrato, quanto o sagrado que está no dia a dia, no alimento que você come, no trabalho que você executa. Então, é trazer essa sacralidade para que haja uma qualidade de vida. Legal? Para a gente olhar aí
se nossa vida tá bagunçada, desordenada, não temos horários para comer, para se exercitar, o sono não tá de qualidade, você vai acabar sobrecarregando seu corpo, sobrecarregando sua saúde, não sendo produtivo. E o contrário, a mesma coisa, se você cuida da alimentação, se você cuida da sua rotina, está atento a bons hábitos, né? E bons hábitos aqui, gente, é o que te faz bem, legal? Sem pôr numa caixinha da do mundo fitness, mas aquilo que faz bem para você, tá? Porque às vezes para um é bom, para outros não é. Então você entender, eu acho que é essa grande organização de Virgem. É você entrar numa das leis universais, que é a lei do ritmo, entender qual é a pegada, né? Qual é o lado orgânico, porque Virgem fala da natureza, e a natureza ela não tem horários muito regrados, ela não tem formas muito metódicas de ser feita, ela tem toda uma organização, ela é um relógio, mas não esse relógio mecânico que a gente conhece com a mente humana, né? É um relógio orgânico, legal? Mais fluido, e esse mês legal para a gente entrar nessa fluidez. Quais são as conversas, então, que esse Sol e essa Lua fazem durante essa semana de Lua Nova, né? Porque a lunação de Virgem vai acontecer durante todo o mês, né? De 14/9 a 14 de outubro e vai passar por todas as fases da Lua. Então, agora a gente vai trazer os acontecimentos, né? Mais significativos desta primeira semana da lunação, que é a fase da Lua Nova. Já de cara, né, no dia 14, quando acontece o ápice da Lua Nova, o Sol e a Lua, que estão em Virgem, fazem um aspecto favorável com Urano, né, que está no signo de Touro. Urano é o planeta que traz as renovações, as inovações, pedindo atualização e trazendo para a gente a chance da libertação de alguns hábitos. Ó, a gente juntando, né? Sol e Lua em Virgem com o Urano em Touro. Então, o Urano em Touro ele já está trazendo para a gente, né? O Urano fica bastante tempo no signo, então ele já está ali caminhando, trazendo novas formas de produção que a gente está precisando olhar para o nosso sustento, para como a gente produz, como a gente gera valor, qual é a economia, né? De uma forma mais ecológica, como que você pode lidar melhor com os seus recursos. E essa conversa boa com o Sol e a Lua também num signo de terra, que é Virgem, está ajudando a gente a recriar, né, a renovar, na verdade, a atualizar e até a desconstruir hábitos, rotinas, talvez métodos de trabalho que não estejam condizentes com o que a gente quer cumprir na vida e trazendo aprendizados. Então, eu acho que a frase, né, para esse aspecto que Urano, o Sol e a Lua fazem, é assim: os aprendizados trazem liberdade, eles nos libertam. Então, olhar para as falhas, olhar para o que não está funcionando com esses olhos de melhoria, vai trazer muito mais liberdade para você, né? Vai trazer muito mais fôlego, renovação, inovação. Aqui é um momento da gente sair da caixinha, né? Sair ali, pensar fora da caixinha, pensar por outras vertentes, trazer outros olhares, porque o Urano é isso, é o diferente, é o rebelde, é o revolucionário. Então pode ser, né, que para algumas pessoas isso seja mais fácil de fazer, né? Esse olhar por outro prisma seja mais fácil. Para alguns a vida vai trazer imprevistos, alguns rompimentos, algumas turbulências aí, porque o Urano é isso, né? São essas urgências, essas turbulências, mas aqui, por ser um aspecto fluente, positivo, está dizendo que isso tudo vem como um aprendizado para a nossa evolução e para a nossa libertação. Aproveite esse trígono com Urano. Aqui também está falando das tecnologias, né? Da gente desenvolver novas técnicas, novos métodos e usar a tecnologia a nosso favor. Legal? Aí no dia 15/9, logo um dia depois da lua nova, o planeta Mercúrio deixa o movimento retrógrado, na verdade, né?
ele volta para o seu movimento direto, só que assim, ele ainda está dentro do período de retrogradação, porque lembra que eu sempre falo, ele passa por um caminho, né, por um determinado lugar do zodíaco, depois ele volta, então ele esteve nesse movimento, foi até o dia 15, né, vai até o dia 15 do 9, e agora ele passa por uma terceira vez por esse mesmo lugar. Então agora é a hora de você pôr em prática, fazer os movimentos que você observou nessa retrogradação de Mercúrio. Os assuntos, os questionamentos, documentos, conversas, tudo isso que ficou ali meio, ai, nossa, eu acho que eu preciso rever isso, tem reajustes para fazer, agora é o momento, então, de tomar, né, de retomar, inclusive, coisas assim, de questões de estudos, viagens, documentos e assuntos relacionados a parentes, a familiares e a irmãos. Legal? Todas as negociações, inclusive, agora vão ter um movimento mais fluido, vamos dizer, né? Mais direto. E nesta semana também nós já estamos sentindo essa energia, ela fica um pouco mais potente para o final da semana, mas nós já estamos sentindo que é a conversa da Vênus, que está em Leão, com o planeta Júpiter, que está em Touro, e uma conversa desafiadora, trazendo ali uma necessidade da gente olhar para os excessos, os exageros, as insatisfações. Então, o planeta Vênus, que fala das nossas escolhas, do nosso valor, da busca pelo prazer, quadrando, né, fazendo um desafio com o Júpiter, que fala do crescimento, dos exageros, dos excessos, dizendo que a gente pode estar ali enfiando o pé na jaca um pouco, então a gente tem que ficar atento para que nossas escolhas sejam mais justas, né? Para que a gente observe o julgamento da real necessidade que nós temos. Então aqui é uma conversa entre desejo e necessidade, para que a gente não cometa excessos nessa semana, tanto por você aumentar uma situação quanto diminuir, tá? Porque, né, são polaridades aqui. Então, tanto pela falta, pela carência, pela insatisfação, pode ser, quanto a empolgação, você ir sem pensar, né? Você querer sempre mais. Aqui a gente está falando do instinto da gula, que está sendo trabalhado por esses dois planetas, para que a gente possa então aprender a escolher de forma mais justa, vamos dizer assim, porque é isso, com um julgamento, com um discernimento mais no sentido da gente entender o que realmente a gente precisa, tá? O que nos é necessário, legal? Daquela experiência, para que nem a falta e nem o excesso nos leve para um desequilíbrio. Esses são os movimentos da lua nova. Tem aqui uma influência forte dos planetas geracionais, falei de um deles que é Urano, mas também está numa conversa bem positiva, gente, o negócio babado é forte, um aspecto de poder que está no céu, com o Netuno e com o Plutão. Então, Urano, Netuno e Plutão são três consciências que estão falando de um movimento geracional, então aqui mexe com as nossas vidas individuais, no âmbito pessoal de cada um, mas também está falando no âmbito da humanidade, num coletivo, né? Nós como sociedade. Então eu sinto que aqui é um momento muito legal para que a gente possa se libertar e descarregar velhos hábitos para que novos sejam incorporados, que o Netuno está ajudando a gente a sair de uma confusão mental e emocional, dissolvendo algumas ilusões, ajudando a gente a olhar com amor, com empatia para a realidade, para que a gente possa dissolver os hábitos, né, e desapegar das coisas ruins, e o Plutão ajudando a fazer de fato esses desapegos, essas libertações, e ele vai intensificando ali, ajudando a gente a encerrar ciclos, começar novos, trazendo à tona, né, intensificando a verdade e destruindo a mentira. Esses três planetas, eles regem ali
né? Urano é a grande mente cósmica, o Netuno é o amor cósmico e o Plutão é a vontade. Então percebe a intensidade. Tem uma querida, minha professora querida de astrologia, sempre fala que quando tá mexendo com os geracionais, o babado né, é de um outro nível, existem forças maiores agindo, auxiliando, né? Então eu acho que para mim, quando fala de forças maiores, eu acho que é a força do inconsciente coletivo, é a força da humanidade como um todo para essa evolução, para esse aprimoramento que a alunação de Virgem nos pede, nos dá essa oportunidade. Espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir, compartilha, né, com as pessoas que você acredita que essa mensagem vai fazer, trazer algum significado, trazer uma informação útil, porque é isso que eu quero nessa alunação de Virgem, eu quero trazer a utilidade do meu trabalho, do meu servir para vocês. Não deixa de se inscrever. E lembrando, né, hoje que eu tô gravando o vídeo, dia 13/9, tem aquela live Esperta Maneira que a gente sempre faz na lua nova e na lua cheia, nesse caso. Hoje teremos a live de astrologia e tarô de lua nova em Virgem, trazendo as previsões para cada um dos signos, quais as áreas que vão ser mexidas nesses próximos 30 dias, né? E qual o conselho, qual o direcionamento do tarô através do simbolismo dessa ferramenta maravilhosa que é o tarô. Eu, Camila Olivetti, o Anderson Gomes e a Lígia Mara Daniel estaremos aqui no meu canal do YouTube, ao vivo, às 20h30 e também lá no Instagram. Se você não conhece meu Instagram, vai lá, @camila.olivetti e me segue para mais conteúdos. Que seja uma lunação produtiva e de muito aperfeiçoamento para você. Beijo, minhas riquezas!